Vamos para mais um cafezinho e vamos continuar falando de bilionários, tecnologia e aonde eles querem chegar com essa bagunça aí. Vamos lá? Bom, eu recebi alguns comentários do meu vídeo de ontem sobre colonialismo, colonialismo digital, que eu quis fazer uma ligação entre as minhas férias, né? O colonialismo clássico ali, de Ouro Preto, e nem tem um clássico assim, né? Tipo, a gente tem que entender que o colonialismo no Brasil foi um pouco difuso. O Brasil não era uma colônia, eram várias colônias, né? Você tinha aqui no Sudeste, o Brasil era um país, era uma colônia. O Nordeste eram diversas colônias, por exemplo, o meu país era colônia do Maranhão, né? Meu estado, né? Tipo, o meu estado era colônia do Maranhão na época, e ele sofreu sanções. Meu estado ele não teve um colonialismo tão clássico, assim, ele não podia se inserir no mercado colonial. E as Big Techs, né? Eu recebi diversos comentários, né? Não vou citar nomes aqui, porque alguns mandaram em off, né? Tipo, mandaram. Então, assim, eu não quero citar nomes, mas assim, eu quero responder alguns comentários. Primeiro, assim, né? Vou tentar pontuar isso mais do ponto sobre tecnologia, sobre como nós vemos a tecnologia. Então, vamos começar aí, já gastei o quê? Um minuto só na minha introdução, então vamos começar a pontuar aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pontuar é que existe uma falsa ideia que a tecnologia ela meritamente tecnocrata, assim, que tipo que dá para ter, assim, se a gente começar a usar a tecnologia em todo canto, a gente vai ter um mundo melhor, que a tecnologia tá aqui para nos ajudar. Calma lá, porque assim, essa é uma ideia muito difundida na nossa cultura, assim, a gente tem filmes que tá há anos aí, tipo, a indústria cinematográfica tá, sei lá, há 70 anos aí tentando botar isso na nossa mente, não só na direita, tanto na esquerda, assim, a gente tem caso você não saiba, assim, existem algumas séries que eram de pessoas à esquerda nos Estados Unidos que por exemplo, se você pegar lá, eu não sei, eu ouvi uma vez alguém fazendo essa análise, eu nunca vi Star Trek, né? Diz que Star Trek é como se fosse uma união de países igualitários, né? Então não é um capitalismo ali, né? E ali a tecnologia, a exploração entram como um fator muito importante ali para a economia daqueles países. Assim, ali já tá uma coisa muito grave que existia na esquerda clássica ali, que é o colonialismo, galera. O colonialismo, eu sempre falo, o colonialismo é um dos grandes maus, assim, a gente tenta tirar isso, mas, por exemplo, se a gente tiver aí. Eu vou ter um outro comentário que eu vou pensar também, né? Que assim, existe uma visão colonialista muito grande que tá começando a pensar, tipo, vamos explorar outros mundos, e isso dá até por uma questão, assim, a pessoa fala, o capitalismo, ele é, tipo, autodestrutivo, porque ele vai tentar exaurir tudo do planeta Terra. Se a gente continuar com essa ideia de que precisamos expandir tecnologicamente até que todos tenham acesso à tecnologia, a gente vai exaurir o planeta Terra de qualquer forma, né? Tipo, eu tava na Ouro Preto. Ouro Preto fala de ouro o tempo todo, né? Assim, eu não sei, eu não tenho esses números, mas assim, chips usam ouro. Toda tecnologia usa um ouro. Tipo, eu tenho esse microfone aqui, ó, tem dispositivos de ouro aqui dentro, né? Então, por exemplo, se a gente quiser continuar crescendo exponencialmente em termos de tecnologia, tem diversos metais pesados, né? Hoje de manhã eu estava vendo uma notícia lá que tem uma briga comercial com os Estados Unidos e China por causa de alguns metais pesados, alguns metais raros, né? Não pesados, raros, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, porque assim, existem diversos materiais raros que a gente usa para artefatos tecnológicos que eles são raros, né? É tipo, eles são raros. E aí, quando acabar eles? Ou quando chegar num ponto que a gente não consegue mais tirar eles da natureza, né? Porque o ouro, ele é um material raro. Alguns outros materiais, eles são materiais raros, né? Então vai chegar um ponto que a gente vai chegar num ponto que a gente para assim, peraí. E isso seria a polícia. Se a gente não tiver, se a gente não conseguir conceber isso de que, tipo, opa, a gente tem que ter um estilo de vida sustentável em todas as esferas, em todos os pontos da nossa vida, a gente vai chegar num ponto que a gente não. Vai ser, não, todo mundo tem que ter um iPhone, todo mundo tem que ter não sei o que. Para, amigo, para. Esse negócio aqui tá cheio de componentes que são raros e que, tipo, não dá para ter tudo. E aí é o ponto de, tipo,
eu não tô defendendo aqui que todo mundo, que ninguém tenha, só alguns. Não, muito pelo contrário. Eu tô defendendo, tipo, olha, a gente precisa. Não tô defendendo nada, na verdade. Eu tô só questionando, tipo, eu não quero, eu não gosto de uma sociedade, tipo, onde poucos têm muito, muitos têm pouco, né? Eu acho isso uma coisa horrível. Eu me sinto incomodado quando eu ando na rua, em muitos casos, né? E isso é uma das coisas. E aí qual que é a solução dos bilionários para isso, né? Vamos colonizar Marte, porque Marte tem tudo lá. Aí você para e pensa assim, pô, mas assim, tipo, já é complicado viver em algumas regiões do nosso planeta. Imagina mandar o povo pra Marte. Imagina fazer uma colônia em Marte. Eu acho que a gente tem que tentar isso, mas assim, vamos com calma, cara. Vamos com calma. Tipo, chega lá primeiro, tenta estabelecer alguma coisa. Não vai querer colonizar. Tipo, o Elon Musk quer colonizar Marte na vida dele. Ele já tem 55 anos, né? Tipo, então ele quer aí, tipo, mais 50 anos, ele quer colonizar Marte e ir pra lá, não sei. Cara, é um risco de vida absurdo, absurdo. Imagina viver em Marte, né? Então, então eu até dei uma perdida aqui, né? Então tem essa ideia, né, de que, tipo, eu tava falando que a tecnologia é uma coisa inerte, né? Uma coisa boa, né? A gente tem essa ideia de que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas. Ela não vai, galera. Ela não vai, assim, tipo. É um podcast que eu nunca ouvi, mas eu sigo o autor, né? Deles, eu acho que é Tech Won't Save Us. A tecnologia não vai nos salvar. Assim, tipo, hoje, o que eu acredito hoje em dia é mais assim, se a gente voltar os nossos olhos para os nossos processos tradicionais, ali havia mais, e aí eu vou usar esse termo, sabedoria do que toda essa. E eu não estou dizendo de controle de praga, de doenças, não. Eu estou dizendo assim, não é do. É de a gente apostar todas as fichas na tecnologia como se a tecnologia fosse o grande redentor da humanidade, né? Não, o grande redentor da humanidade não é ninguém, é só o consenso. O grande redentor da humanidade é o consenso. Assim, acreditar nisso, acreditar numa sanha colonialista que a gente vai não sei o quê, e se a gente dominar Marte, a gente vai não sei o quê, blá blá. Não, cara, assim, é nas coisas simples, a grande peça literária sobre isso a gente tem o Senhor dos Anéis. Caso você não tenha reparado no Senhor dos Anéis, ali você tinha o quê? A sanha industrial, né? O anel podia ser considerado, o tanto na minha cabeça, assim, né? Lendo as cartas do Tolkien, tanto o fascismo quanto a sanha industrial, que se entrelaçavam, né? A sociedade alemã dos anos 30 é uma cidade altamente industrial, de domínio, de controle, né? Tipo, o carinha lá do bigodinho, lá da Alemanha, ele queria dominar até a psique humana através das drogas, né? Tipo, tanto que uma das histórias magníficas da guerra é que o povo os franceses eles estavam controlando onde estavam as tropas alemãs, e aí eles falaram assim, eles estão a tantos quilômetros de distância, eles não vão chegar aqui na França, em Paris tão cedo, né? E eles foram, todo mundo foi, vamos baixar hoje que eles estão longe, né? Quando acordaram, Paris já estava tomada. Por quê? Tacou-se metafetamina nos caras, os soldados alemães, e eles foram marchando, ó. Isso é controle da mente através de droga, né? E a gente vê isso em várias. Assim, o final dos anos do século XX foi sobre tentar controlar a mente, e a gente deságua no século XXI com crise de remédios, crise de opioides, crise de drogas, né? Tudo isso foi criado, né? Tava tendo um vídeo do Normosa, eu vou deixar aqui esse final de semana, sobre isso, né? Tentou dominar a mente, dominar a mente, dominar a mente e não chegou a lugar nenhum. Tipo, chegou em crise de opioide, crise de cocaína, crack, tudo que é droga aí que tipo, algumas pessoas defendem, eu não defendo, né? Tipo, assim, use se você quiser, mas assim, não vou ficar, tipo... E o soldado alemão era basicamente isso, né? Vamos tentar controlar a mente. Tanto que um dos médicos mais malucos que já existiu era um alemão que morreu em Bertioga aqui, pacificamente, né? Merecia ser julgado no Tribunal Internacional e ter a pena capital, mas morreu pacificamente aqui, né? Então, assim, a gente não tem a gente tem que muitas vezes a gente particiona a nossa mente, né, para tentar ver movimentos autoritários e esquecer
outros componentes dos movimentos autoritários, como o colonialismo, com o controle técnico-científico sobre todos os modos de produção da sociedade, né? Então, assim, a gente tem que esquecer que o século XX foi um século que muito da nossa cultura até. A nossa cultura passou por um negócio de cultura de massa, um negócio que é absurdo, de controle técnico-científico, né? Mas voltando aí, já que esse vídeo já tá com 10 minutos, né? E a gente tem que olhar que a tecnologia não vai nos salvar, né? A tecnologia levou a gente ao final do século XX, né? Um século que foi assim, de certa forma, teve a gente perdeu muita coisa, muita coisa. Teve muitos ganhos, mas muita coisa. A gente controlou doenças, tudo, mas teve muitas percas, né? E aí a segunda coisa que eu quero falar, assim, bilionários são gente boa, assim, essa galera de tecnologia que acha que vai nos salvar com a cultura deles, eles são pessoas boas, ou assim, muito que se fala, né, não, é apenas um tecnocrata, ele só quer controlar, ele só quer dar uma rede social, ele só quer organizar a informação do mundo, ele só quer não sei o quê. Calma lá, galera, calma lá, vocês estão pouco informados. Tem um vídeo da TV Cringe, que TV Cringe, pra quem não sabe, era um spin-off do Meteoro e agora tá independente, né? Que ele fala, é um vídeo chamado Por que bilionários querem fundar seus próprios países, né? E isso aí eu tô baseado também numa coisa que eu li há muito tempo num livro, deixa eu ver se ele tá aqui, até deve estar por ali, ó, por algum lugar, que é Big Tech, a morte a seção dos dados e a morte da política, né? Que assim, existe uma cultura no Vale do Silício que é a cultura de tipo, nós sabemos o que a humanidade precisa e nós precisamos reinventar a humanidade. E isso reinventar em todos os sentidos. Assim, e aí você passa, não, mas a IA, não sei o que. Cara, a IA tá dentro politicamente, economicamente, é um plano econômico. Assim, ontem eu vi um tweet de um cara chamado Mark Anderson. Aí você fala assim, quem que é esse cara aí? Esse cara, Mark Andreessen. Ninguém conhece esse cara. Não sei o quê. Conhece sim, cara. Você já ouviu falar dele várias vezes, é que você não ouviu falar ele diretamente. É o que eu sempre falo, a gente olha pro céu, o céu de uma empresa lá, o Zuckerberg, o não sei o quê, e a gente só olha até ali, a gente fala assim, não existe ninguém acima dele. Existe pessoas acima dele, existe um board da empresa, existem os investidores, os venture capital, e esse é o cara que controla os venture capital, né, da vida, né. Ele, se não me engano, ele tá... Aí eu não vou saber, ele é um dos investidores iniciais do Facebook, se duvidar ele tava no PayPal também. Tinha um cara do PayPal lá que era bem bizarro, tinha umas 10 mil malucas, eu não sei se é ele, eu não lembro, né? Mas ele fez um tweet dia 25, né? Domingo, acho que foi domingo, foi sábado, né? Sábado, dia 25. O tweet fala basicamente isso. Um mundo em que os salários humanos despencam por causa da IA, logicamente e necessariamente. Então o que ele está falando aqui, ó? A gente vai jogar IA e os salários humanos vão despencar, tanto logicamente quanto necessariamente. É um mundo em que o crescimento da produtividade dispara. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele tem o quê? Ele está criando um modelo econômico. Então ele é um cara que ele é formado em computação, ele não entende bolhufas de economia, ou se ele entende bolhufas de economia, alguma coisa, ele é dentro do viés neoliberal do Vale do Silício, que é um viés mais neoliberal ainda do que o neoliberalismo de Chicago. E ele está dizendo que ele está criando um modelo econômico, que, olha, a gente vai pagar IA, e assim, os salários vão despencar absurdamente. E aí ele fala, logicamente e necessariamente, ou seja, ele fala que os salários precisam despencar. Todos os analistas políticos estão falando assim, que o Trump foi eleito por causa da inflação. A inflação que não está alta nos Estados Unidos, mas assim, foi alta na pandemia e nunca baixou. Então está num patamar que nem o Brasil, tem um patamar ali baixo, mas está um pouquinho mais baixo. Mas a galera não é acostumada. Então a galera fala assim que, ó, o problema dos Estados Unidos político é a inflação. Então ele está endereçando especificamente isso. É um mundo em que o crescimento da produtividade dispara. Não faz sentido. Ele quer o quê? Que as pessoas, ganhando menos, trabalhem absurdamente mais, né? E os preços de bens e serviços despencam para quase zero. Cara, o que ele está falando aqui é basicamente servidão coletiva. Observa, servidão coletiva. Então, assim, todo o capital vai estar na mão das Big Techs, porque ele fala isso, ó, os salários vão despencar. Então vai que as pessoas, para sobreviver, eles vão ter que trabalhar absurdamente, porque a produtividade vai ter que crescer. Aí é assim,
produtividade aqui, eu estou imaginando do ponto de vista de pessoas, não vi. Eu já falei no vídeo sobre a produtividade brasileira, como ela é calculada e como dá a má impressão quando se fala que a produtividade brasileira, a produtividade do trabalhador brasileiro é baixa, né? Quando se fala produtividade do trabalhador brasileiro é baixa, procura um vídeo meu sobre produtividade, se eu lembrar eu deixo o link aqui, que eu falo sobre isso, né? Então ele está falando assim, que os preços vão despencar. Cornucópia do consumidor. Eu não entendi o que ele significa por isso, nem procurei o significado de cornucópia. Vai que quando ele escreveu isso em inglês e não sei, transliterou aqui a tradução. Tudo que você precisa e quer por centavos. Então ele tá pensando no mundo que é basicamente o que um filósofo grego, que já foi ministro da economia da Grécia, falou que é o técnico feudalismo, onde assim, as big techs vão dominar, né? E ele tá dizendo isso, tipo, eu tinha visto a entrevista do cara do tecnofeudalismo algum tempo atrás, alguns meses atrás, né? Eu quero falar uma vez sobre o tecnofeudalismo, mas eu queria ler sobre o único que eu achei que eu ia ler sobre o tecnofeudalismo não falou de tecnofeudalismo, falou de outra coisa, né? E o que ele está propondo aqui é um mundo que existam as big techs ofereçam uma IA ofereçam uma IA, essa IA seja usada massivamente para automatizar tudo e as pessoas trabalhem por centavos para produzir insumos. Ou seja, é um mundo basicamente onde a gente vai ter o quê? A gente vai ter o Vale do Silício aqui operando na economia formal e todo mundo caia para a economia informal e entra se fique degladiando. Isso já acontece de certa forma hoje. Isso já acontece com os layoffs, com a queda do. Assim, eu sempre faço entrevista, eu tenho visto que caiu a valoração do profissional nos últimos anos. As empresas estão pagando menos. E o que as pessoas estão fazendo? Os mais seniors aí, assim, não, eu preciso. Tipo, eu tava até conversando com uma mãe hoje na escola do meu filho. A escola subiu o custo dela, subiu muito, né? E os salários não estão subindo. O que as pessoas falam? Eu preciso ter uma fonte de renda extra. Todo mundo está falando isso, eu preciso ter uma fonte de renda extra. Então isso aqui já está acontecendo de alguma forma. Todo mundo está procurando uma fonte de renda extra. E aí entra numa ponderação, eu sei que o vídeo já está longo, mas eu tenho que concluir isso aqui, entra numa ponderação que a gente está num ponto de a gente está cada vez trabalhando mais para manter um padrão de vida estável, enquanto está cada vez uma elite de bilionários subindo mais. E isso é plano. Tá ali, ó. Tá aqui um tweet do Mark Anderson, que tá no meu Blue Sky. Eu vou deixar aqui. Eu tirei o print e botei no Blue Sky. Então isso é planejamento, tá tudo aí, assim, se você acredita que é meramente tecnologia e esse mundo é formado pela tecnologia, desculpa, calma, aí eu tenho que falar do realismo capitalista, que deve ter outros vídeos. Existem outras possibilidades, outros mundos são possíveis, né? Assim, eu queria ter falado de DeepSeek hoje, mas assim, tudo que eu tenho que falar, assim, calma, respira, porque outros mundos são possíveis. Tudo que a gente tem que falar é cala a boca, idiota, para esse Mark Anderson falar assim, eu preciso ouvir outras vozes. E tem outras vozes falando aí. Tem outras pessoas falando. Só que muitas vezes eles estão muito preocupados em desmentir esses imbecis aí do Vale do Silício, que fez ciência da computação em Stanford e está tentando falar de economia, né? Assim, e aí eu volto pro começo, né? A tecnologia, ela não é tudo. A tecnologia não vai nos salvar. A tecnologia não é esse ser tentacular que está cobrindo a nossa sociedade. Eu poderia até falar de um podcast. Eu vou deixar o link aqui, né? Eu não vou lembrar agora o nome específico. Mas o Eugênio Morozov sobre o plano de Allende, né? Chama Santiago Boys. E o cara tem um sotaque meio da Europa Oriental. Santiago Boys. Procura esse podcast. É um podcast que mostra como outros planos tecnológicos foram tentados, mas eles foram brutalmente sufocados, né? Então, assim, outros mundos são possíveis e a gente está à beira de um mundo possível aí, porque muita coisa vai acontecer nesse ano. Então era isso, pessoal. Deu 18 minutos aí de cafezinho, né? Meu cafezinho acabou faz tempo. Espero ter dado alguma visão. Eu vou tentar voltar a esse ponto, porque tinha diversas vertentes que eu queria falar sobre isso. Não se desespere, assim, tipo, eu vi algumas pessoas falando, nossa, estou desesperado sobre isso. Não se desespere, assim. Outros mundos são possíveis, galera. E, assim, voltando a Ailton Krenak, a gente vai sobreviver. Não se preocupa. Tipo,
a gente vai, assim, o mundo acaba de tempos em tempos, né? E é a primeira vez que o mundo tá, desde o século V, é a primeira vez que o mundo tá acabando pro mundo ocidental, né? Mas outros mundos são possíveis. A gente não faz parte do mundo ocidental, né? Mas desde a queda de Roma, né, é a primeira vez que o mundo vai acabar. Então, fica calmo aí, vai dar tudo certo. Valeu? Bom cafezinho pra você, bom dia, descansa, relaxa, vai dar tudo certo. Valeu, bom dia pra vocês.